Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo para mais uma videoaula promovida pelo CAPED. Estamos no terceiro trimestre de 2021 da revista Ensinamentos Bíblicos, cujo tema é Pneumatologia, a pessoa e obra do Espírito Santo. E vamos neste momento estar estudando a lição de número 2, cujo título é A Deidade e a Personalidade do Espírito Santo. Estamos, graças a Deus, com a cooperação dos nossos amados irmãos, pastor Rogério Monró, lá da congregação do bairro Campestre, o escritor, comentarista desta revista, também nossa irmã Bernadette, lá da congregação de Vila Helena, que está hoje cooperando pela primeira vez. A paz do Senhor aos irmãos, aos professores, também aos alunos. A gente está aqui mais uma vez, eu quero agradecer mais uma vez o convite. E hoje a gente vai estar falando de um tema muito importante dentro da pneumatologia e eu tenho certeza que juntos a gente vai acrescentar. A paz do Senhor a todos, né? Agradeço ao pastor Éden, a todos os irmãos aqui do CAPED e estamos aqui para mais uma aula, né? A Deidade e a Personalidade do Espírito Santo, e eu espero estar contribuindo para que haja um melhor entendimento nas nossas escolas dominicais e que isso venha sempre a contribuir mais e mais. Lição 2, a Deidade e a Personalidade do Espírito Santo. Nós temos como leitura bíblica duas passagens. Primeira em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do 1 ao 5. Depois em Atos, capítulo 13, do 1 ao 4. Diz assim a palavra de Deus. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Atos capítulo 13, do 1 ao 4 diz, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o Tretarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Temos como texto-chave Atos 5:3, que diz, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? E para refletir da nossa lição, diz, o Espírito Santo é Deus, seus atributos divinos e sua personalidade revelam sua imutabilidade e aceidade. Louvado seja Deus. Queridos, nós vamos adentrar neste tema, cujas leituras são os pontos bem claros no Novo Testamento sobre a deidade, sobre a personalidade, como nós podemos enxergar logo nessas duas passagens, onde se vê o Espírito Santo sendo apresentado como Deus, quando o apóstolo Pedro diz, olha, você não mentiu a homens, mas mentiu a Deus, quando ele mente ao Espírito Santo. E também, na segunda passagem, mostra-nos o Espírito Santo decidindo, falando, determinando, enviando, separando. Então, o Espírito Santo no comando. Então, são duas características aqui que vão demonstrando, e nós vamos ver ao longo desta lição, essa importância, essa necessidade e essas características que demonstram que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo é uma pessoa, porque é importantíssimo nós conhecermos a Deus, conhecermos o Espírito Santo para um correto relacionamento com Ele.
o tópico primeiro já vai nos adentrar no conceito teológico, para olharmos sobre a deidade do Espírito Santo. A deidade, ou seja, aquilo que comprova, aquilo que evidencia ele sendo divino, não sendo uma força, não sendo uma energia, não sendo qualquer outra coisa inferior, senão sendo o próprio Deus. Então, conceito teológico da deidade, gostaria já de iniciar aqui com a nossa irmã Bernadette. Então, aqui na introdução, nós vemos assim, as Escrituras revelam que o Espírito Santo possui todos os atributos da divindade. Isso não há dúvida para nós, que somos cristãos e cremos, né, nesta divindade do Espírito Santo. Não temos dúvida nenhuma. Deidade é o conceito teológico que afirma que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é Deus. Seus atributos revelam que, assim como o Pai e o Filho, ele é imutável. Não tem mudança nem sombra de variação. Em sua essência, na sua essência, existe por si próprio, que é a seidade. No tópico 1, o título é O Conceito Teológico da Deidade do Espírito Santo. Revelado pelas Escrituras, o que é que diz aqui? O Espírito Santo é Deus. Tem essa afirmação, ele é Deus. A própria Escritura revela isso. Pedro, ao repreender Ananias e sua mulher Safira por mentir ao Espírito Santo, afirmou que Ananias não mentiu aos homens, mas sim a Deus. O problema de Ananias e Safira não foi a parte do dinheiro, e sim da mentira. A mentira abriu uma brecha, para que Satanás entrasse e trabalhasse no coração deles. Então, a gente verifica aqui que Paulo atribuiu ao Espírito Santo a mesma essência e natureza do Pai ao dizer: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está em 1 Coríntios 3:16. O Espírito Santo está ligado ao Pai e ao Filho, sendo eternamente subsistentes e inseparáveis. Não tem nenhum maior, nenhum menor. Eles são três pessoas em um só Deus. É uma unidade, Ele é Senhor, pois as Escrituras o chamam assim. Ora, o Senhor é o Espírito. Está em 2 Coríntios 3:17, a parte A. Senhor é o nome pessoal de Deus, que no hebraico é Yehová, ou Jeová, que está em Êxodo 34:34. Então isso aqui nos deixa bastante tranquilos quanto a essa afirmação das Escrituras, porque se formos procurar a palavra Trindade em toda a Bíblia, nós não vamos encontrar essa palavra em nenhum lugar. Mas sabemos que ela não foi criada por Tertuliano, porque o homem ele não inventa a verdade, ele apenas descobre que ela existe e a interpreta. Então nós sabemos que não é coisa do homem, ele é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Lembrando que quando falamos em terceira pessoa da Trindade, de forma alguma podemos colocar como sendo uma superioridade, uma hierarquia, alguém maior do que o outro, porque ambos são coexistentes, coeternos, mesma substância, mesma essência, ambos ali numa perfeita harmonia. Então não podemos classificar, colocar uma hierarquia, é uma forma didática de falar, primeira, segunda, terceira, mas de forma alguma de que um seja maior do que o outro. Então, as Escrituras vão nos apresentando o Senhor, Jesus, apresentando o Espírito Santo e vão confirmando que o Espírito Santo é Deus. Existe o Espírito humano, existe o Espírito maligno, existe o Espírito Santo, único, que é o próprio Deus, e as Escrituras vão nos apresentando ele. Em alguns versículos a gente enxerga ele como sendo colocado ao lado, como igualdade. Na bênção apostólica, ali em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, é colocado em igualdade, Graças ao Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, Na distribuição dos dons, em 1 Coríntios 12, fala do Espírito dando dons, distribuindo como quer. Então são alguns versículos que vão evidenciando esse conceito de que o Espírito Santo é Deus, E
é um alerta, porque ao nosso derredor, né, pastor Rogério, existem heresias, existem segmentos onde nega o Espírito, nega a pessoalidade do Espírito, a divindade do Espírito. Ao longo da história, a igreja também teve que lidar com várias situações de ter que se reunir para tratar, né? Então, conceito de teológico da deidade do Espírito Santo, o que nós podemos acrescentar, pastor Rogério? Como foi dito, após a igreja primitiva, então houve todo um meio de se formar o conceito teológico. Na verdade, houve uma necessidade, porque no próprio meio da igreja nasceu muitos conceitos errôneos a respeito da pessoa, do Espírito, ou, na verdade, a falta de conhecimento. Então, o conceito teológico mesmo, que foi feito dentro da igreja, foi feito de forma progressiva, né? A gente vai ver por volta do ano de 325, quando tem o primeiro concílio, que vai falar a respeito da divindade do Filho, né? E até esse presente momento não tinha uma definição teológica a respeito da divindade do Espírito. Lá em 381, já no concílio de Niceno-Constantinopolitano, né, o concílio de Constantinopla, vai ter então um conceito a respeito do Filho, uma definição. E ao longo desse processo de elaboração, a gente vai ver pessoas que se destacaram, como foi o caso até de Atanásio de Alexandria e também os pais capadócios, né? Foram 3 pais da igreja que eles definiram esse conceito ao longo dos séculos, e a definição foi lá por volta do século IV. E a respeito da pessoa, do Espírito, foi tida a seguinte definição: cremos no Espírito Santo, o Senhor, o doador da vida, que procede do Pai. E com o Pai e o Filho ele deve ser adorado e glorificado. Então foi definido que o Espírito Santo ele é o doador da vida. E isso provando a sua deidade, né? Como foi dito, hoje a gente tem várias correntes, né, hereges que têm surgido dizendo que o Espírito Santo ele é uma força ativa, né, de influência que emana de Deus para realizar a sua obra, mas como já foi dito, a própria Bíblia ela testifica que o Espírito Santo ele é Deus, ele tem uma deidade, a sua seidade, ele é autoexistente por si próprio, ele é eterno, né? E a gente vai ver que dentro desse conceito há várias passagens bíblicas que vai demonstrar que há uma unidade dentro do conceito trinitário. Foi dito pela irmã Bernadette a questão que a palavra trindade ela não está escrita nos textos sagrados, porém o conceito trinitário ele é um conceito bíblico. A gente vai ver, se nós lermos um versículo que eu gosto de citar muito, a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo de número 7, que diz que no céu são 3 que testificam: o Pai, a Palavra e o Espírito. Também a gente vai ver desde o Antigo para o Novo Testamento, a gente vai ver as colocações: desçamos, confundamos. Então, há um conceito trinitário que é inegável, embora algumas seitas dizem que não, mas é um conceito inegável. Esse conceito, embora foi pontuado aqui, formulado pelos pais da igreja, é um conceito que a igreja ela pontuou, porém é um conceito baseado nas escrituras sagradas. Isso é importantíssimo nós aqui colocarmos, né, que eles é um ser da mesma espécie. A palavra allos, né, no grego, a conotação traz o sentido ser da mesma espécie. Então eles são iguais, indivisíveis e inseparáveis. Quando se fala em concílio de Nicéia, depois foi complementado em Constantinopla, são momentos que a igreja precisa se reunir para que não haja um erro doutrinário e isso cause um desvio, um erro no relacionamento com Deus. E foi necessário ao longo da história, até em Atos, na igreja primitiva, nós podemos ver em Atos capítulo 15, onde houve um concílio para tratar algo.
houve um questionamento do que se deveria guardar da lei ou não, então houve uma reunião para tratar. E ao longo da história, muitas vezes até o apóstolo Paulo por cartas, foi necessário tratar para que a igreja não se afastasse do trilho correto, da doutrina, daquilo que é a verdadeira vontade de Deus, como algumas vezes foram questões, por exemplo, da lei, né? Uns sem lei, outros colocando demais a graça, levando à prática de pecado, outros questionando a ressurreição é passada, já foi, e aí Paulo tem que orientar eles, outros momentos foi o excesso de judaísmo, e aí muitas vezes são erros que estão no meio da igreja, né? Falsos mestres ou falsas interpretações, até nesse concílio de Nicéia, onde se reuniram mais de 2.000 pessoas, 318 bispos, e disse que ali no meio havia pessoas que eram arianos. Os arianos são aqueles que não creem que Jesus é Deus. Então no meio tinha algumas pessoas com um debate contrário. Então por isso que aquilo demorou muitos dias e foi debatido, tratado até chegar num consenso do que é alinhado com as Escrituras, com os ensinamentos de Jesus. Então, refutando o erro dos arianos, existem outros erros ao longo da história que surgem aí entre os estudiosos. Por exemplo, um deles um outro erro que é o triteísmo. São 3 deuses. Então, já parte para um politeísmo. Então, não são 3 deuses, né? O triteísmo também está errado, né? Outro ensinamento que surgiu ao longo do caminho, do decorrer da história, foi o modalismo, que diz que é um Deus aparecendo de 3 modos diferentes, né? E não é 3 pessoas, é uma só de modos diferentes, que também é um erro, que aí não faz a distinção das pessoas que as Escrituras mostram, né? Como se a gente olhar para o batismo de Jesus, o Filho está lá na água, a voz do Pai é entoada dos céus e o Espírito vindo em forma de pomba. Então nós vemos essa distinção, essa separação. E aí é um outro erro. E também existe um outro erro lá que tem a ver com o funcionamento, né? É a questão das funções, né, de cada pessoa dentro da Trindade. A gente não pode confundir e achar que essas funções foram feitas de forma individual. Se nós pegarmos o conceito teológico e a gente vê dentro das Escrituras, desde o Antigo até o Novo Testamento, toda a ação trinitária, da unidade da Trindade, foi feita de forma conjunta. Porque a gente ouve muitas pessoas falar, primeiro se manifestou o Pai, segundo se manifestou o Filho e terceiro o Espírito. A gente vai ver que claramente, desde dos primeiros versículos de Gênesis, a gente vai ver que o Espírito estava ali na criação, a gente vai ver a pessoa do Filho no Antigo Testamento, a gente vai ver na obra da regeneração, tanto o Pai como o Filho trabalhando, então eles trabalham de forma conjunta, porém, dentro de cada pessoa, eles têm a sua distinção, a Bíblia demonstra para que a gente possa assim compreender. Então é importantíssimo a gente fazer esse pontuamento aqui. Deus é uma unidade com diversidade, Ele é um só e tem essa diversidade de pessoas, né? Então é bom esse esclarecimento, porque o que se conhece e se acredita de Deus vai influenciar totalmente no seu relacionamento, né? Se nós partirmos para o conceito de que o Espírito Santo é só uma força, uma energia, eu já então não tenho que se submeter a Ele, ouvir Ele não tem que dar ordem, porque Ele não é uma pessoa, Ele é só uma força. Daqui a pouco eu posso até querer que eu possa dominar, eu vou usar essa força de Deus, eu vou usar como eu quero, meu favor, e não é como eu quero. Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele comanda, eu que devo estar nele e Ele em mim para que estejamos dentro da vontade dEle, né? Então esse primeiro tópico entra mais sobre o conceito teológico, né? A teoria sobre quem sobre realmente ser Deus e como que é essa relação da Trindade. Então, que nós vemos aos nossos alunos esclarecer o conceito bíblico, teológico sobre o Espírito Santo, junto com o Pai, junto com o Filho, que sempre trabalharam juntos. Na criação está lá o Pai, está lá o Filho, está ali o Espírito. Na obra de Cristo também, Ele em carne, também o Espírito Santo estava ali nas obras, o acompanhando, e o Pai. Então, a gente vê realmente uma cooperação entre as pessoas, né? E o segundo tópico, nós vamos já avançando para o segundo, onde se fala sobre os seus atributos, que o comentarista dividiu aqui em incomunicáveis e os comunicáveis. Vou pedir para a nossa irmã Bernadette, então, comentar esses atributos
do Espírito Santo? Então, esses atributos, né, como eles estão divididos, né, eles podem ser divididos em 2 grupos. Nós vimos aqui o primeiro, atributos incomunicáveis, né, pertencentes somente a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que diz assim, são aqueles que Deus não compartilha com nenhuma de suas criaturas, os quais são a seidade, eternidade, imutabilidade, infinidade, soberania, onisciência, onipotência, onipresença. Tudo dele, né, do próprio Deus. Isso não dá para dividir com pessoas, né, com a criatura. Entre esses, destacaremos o quê? Esses 3 atributos incomunicáveis que a Bíblia associa ao Espírito Santo. Onisciência, né, nós falamos muito sobre onisciência e nós sabemos que ele sabe de tudo, né? Ele trabalha, é ele que nos convence, ele está ali em todo momento com a gente e ele conhece todas as coisas que estão ocultas e reveladas, né? Ele tem esse poder para conhecer todas as coisas. O prefixo oni vem do latim hominus, que significa todo, e do verbo latino scire, cujo significado é saber. Ele sabe todas as coisas. Tanto é que eu acredito assim, quando Ananias foi vender lá aquele terreno, lá, aquele pedaço, aquele campo, ele esqueceu que o Espírito Santo é onisciente, onipresente, onipotente, ele está em todo lugar, ele está vendo tudo, e ele ainda faz aquele acordo lá com a Safira, né? E aí o que acontece? Ele esquece da onisciência do Espírito Santo, né? Do Deus Espírito Santo ali, do nosso Deus, né? O próprio Deus ali presente. Aí a onipotência, ele é a fonte de todo o poder, tanto é que o poder dele, que a partir do momento que ele mentiu ao Espírito Santo, o que aconteceu com ele? Com Ananias, ele foi fulminado, né? Porque ele tem esse poder, ele tira a vida, como ele traz a vida, como trouxe, né? Jesus, né? A gente fala que ele esteve ali na ressurreição de Cristo, né? Ele esteve presente ali, desde o início de Gênesis até Apocalipse, fala-se, né, do Espírito Santo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele está sempre presente e a onipotência é a fonte de todo o poder. O El Shaddai, né, é o Deus, e Shaddai, que é o Todo-Poderoso. Paulo, escrevendo aos Romanos, afirma que o Evangelho foi anunciado por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. E disso nós não temos nenhuma dúvida. Em Romanos 15, 19 fala isso. O próprio Senhor Jesus realizou seu ministério pelo poder do Espírito Santo. Lucas, né, 4, 18, 19. A onipresença do Espírito Santo, ele está em toda parte do universo físico e espiritual. Então, esses são os incomunicáveis. Isso não pode ser compartilhado com a criatura. Isso são atributos que pertencem somente a Deus. E tem os atributos comunicáveis, né, que são aqueles que Deus compartilha com a sua criação. São eles: amor, bondade, misericórdia, sabedoria e santidade. O amor. Diz aqui em Romanos 5, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Só Ele transforma o nosso coração, porque a partir do momento que você recebe o Espírito Santo, você já não é mais aquele Pedro que negou Jesus, você já mudou. Você já é um Pedro que, quando vê aqui a falha de Ananias, né, o Espírito Santo já revelou isso para ele, porque ele já era um outro Pedro. O Espírito Santo muda, ele muda a gente, né? Então, atributos comunicáveis também, a bondade. Deus é bondoso e tem prazer em nos ensinar e nos guiar pelo seu bom Espírito. A misericórdia, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e suas misericórdias não têm fim. Sabedoria, o Espírito Santo partilha de sua sabedoria e ciência. E a santidade, sendo Deus santo, santifica-nos para a sua habitação, que está lá em 1 Coríntios 6, 19. Então, são atributos que podem fazer alguns, ele compartilha realmente com a criatura, e outros que são restritos somente à parte divina, né? A Deus mesmo. A respeito dos atributos, atributo é aquilo que é próprio ou característico de algo ou de alguém. Então, sendo o Espírito Santo Deus, então ele tem esses atributos, né, que fazem parte da sua divindade.
e eu pontuei aqui, né, quando escrevi, a questão dos atributos incomunicáveis e os comunicáveis. Os incomunicáveis é aquilo que é atribuído somente à própria divindade, ele não é partilhado com o ser humano ou qualquer tipo de criação. Já os atributos comunicáveis, Deus partilha com as suas criaturas, com seus filhos. E os pontos aqui, até devido por causa do espaço, eu coloquei esses 3 atributos incomunicáveis, que são onisciência, onipotência e onipresença. A gente vai ver que dentro do plano da obra do Espírito Santo, a gente vai ver que ele é a fonte criadora de todas as coisas, né? E a Bíblia nos ensina que o universo foi criado por ele, né? A própria Bíblia diz em Gênesis 1:2, Salmo 104:30. Ele é o doador da vida, né? Jó 33, versículo de número 4. A gente vai ver que esse poder do Espírito Santo, a gente vai ver claramente manifesto desde o nascimento, né? Na vida cotidiana, na morte, porque foi ele que ressuscitou a Jesus, e também a Bíblia diz que é ele que ressuscitará, né, aqueles que já dormem no Senhor. Então, esses atributos demonstram claramente que o Espírito Santo ele é uma pessoa distinta do Pai e distinta do Filho, com uma obra específica. Você, professor, é importante nós ressaltarmos isso, que o Espírito Santo, dentro dessa unidade, ele tem uma obra específica e tem todos esses atributos que revelam a sua deidade, demonstrando que ele é Deus. E para esclarecer, está frisado onisciência, onipotência e onipresença, mas o escritor citou muito bem aqui outros atributos, que é a seidade, que é aquele que não depende de nada ou ninguém para existir, ele subsiste por si mesmo. Só Deus tem esse atributo, nenhum de nós tem, nós precisamos da fonte da vida, sem ela nós não existimos. Eternidade, só Deus é eterno, sem princípio e sem fim. Até o homem, na sua ressurreição, ele vai ser imortal, mas ele teve um princípio, então não vai ser eterno. Então, eterno, só Deus. Imutabilidade, só Deus é imutável. Sempre perfeito e continuará sendo perfeito, não há mudança nisso. Infinidade, ou seja, é infinito, todos nós somos limitados. Soberano, que é o que está acima, tem autoridade sobre todas as coisas, sobre toda a sua criação. Então são atributos incomunicáveis, só Deus tem, só Deus possui, não compartilha com os seres humanos. Agora, os comunicáveis, ele compartilha, e através do Espírito Santo em nós, que essas características vão sendo desenvolvidas, ele compartilha conosco. Ele listou aqui amor, bondade, misericórdia, nós olharmos em Gálatas 5, lá, os frutos do Espírito são desenvolvidos através do Espírito Santo em nós e nos aperfeiçoando e compartilhando conosco. Então, esses ele compartilha, quanto mais nos aproximarmos, buscarmos e estarmos preenchidos do Espírito Santo, mais será manifesto essas qualidades, essas virtudes em nós. Molda o nosso caráter, na verdade. Caráter. Quando a gente fala a questão dos atributos comunicáveis, é a manifestação de Deus moldando o nosso caráter. Então isso é muito importante e eu vou usar esses atributos comunicáveis como frutos evidentes, que se vê no cotidiano, a gente vê o amor de Deus declarado na nossa vida, a bondade, a gente vê a misericórdia, nós, a partir do momento que temos o Espírito, nos tornamos pessoas misericordiosas, nós também entendemos que o Espírito de Deus concede a nós sabedoria, a própria Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus, e santidade, é um papel que o Espírito, ele nos santifica, até coloquei, sendo Deus santo, ele santifica-nos para a sua habitação, 1 Coríntios 3,16 diz, não sabeis vós sou o templo, sendo assim o Espírito de Deus, ele habita em nós. Então, esses atributos comunicáveis, então é Deus, por intermédio, o Espírito sendo Deus, atuando na nossa vida, moldando o nosso caráter. Comunicar, falar de fluir também, flui dele para nós. Então tem esse fluir, O próprio primeiro amor, que é Romanos 5,5, o amor de Deus derramado em nós, Santidade, ele vai nos santificando, então vai fluindo de Deus para nós. Daí a importância de buscar o Espírito Santo, de estar realmente buscando essa intimidade cada vez mais profunda com ele.
E aí, partindo para o terceiro tópico, onde é muito interessante estudar a personalidade do Espírito Santo. É muito importante nossos irmãos, nossos alunos terem essa vívida certeza de que o Espírito Santo tem umas características, tem umas qualidades, tem uma mente, né? Então, a gente for olhar para a pessoa do Espírito Santo, nós ficaremos maravilhados. E começando aqui pelo subtópico A, né? O que faz de alguém ser uma pessoa? Por que o Espírito Santo é considerado uma pessoa, né? Quais são as características que faz ele se distinguir e ser uma pessoa, irmã Bernadette? Essas características ele possui porque ele tem sentimento, que é emoção, intelecto, que é a inteligência, e a vontade, que é o arbítrio. A Bíblia mostra o Espírito Santo como uma pessoa porque ele fala, intercede, testifica, ama, ensina, revela, escolhe, guia, impede, tem vontade, se lembra das coisas, convence, lidera, julga, clama, tem inteligência, envia, consola, convida. Pode ser resistido, pode-se mentir, ele tem emoções, pode-se blasfemar contra ele realiza milagres, podemos ou pode-se insultá-lo, ele advoga, mas acima de tudo, ele é bom. Nós podemos olhar nessas características, né, pastor Rogério, que ele tem uma mente, né, não é uma energia, né, então ele realmente tem o seu pensamento a ponto de sondar as profundezas, né, e é muito interessante nós olharmos as faculdades da personalidade do Espírito Santo, que fazem com que ele seja considerado alguém inteligente, né, alguém que realmente decide. A obra, por exemplo, que nós, né, servimos a Deus, congregamos, a obra não pode ser por decisões humanas conduzida, o Espírito Santo tem que conduzir, né? O que nós podemos acrescentar, pastor Rogério, de faculdade, personalidade do Espírito Santo? Até pegando esse ponto que o pastor Éden acabou de nos falar, na obra, você vê até Atos, eu até coloquei a citação, Atos 16:6, que o Espírito Santo até impedia aonde eles deveriam ir, aonde eles não deveriam. Então você vai ver que dentro do contexto da igreja primitiva, a ação do Espírito Santo foi muito, muito clara, dando a entender claramente pelas Escrituras que o Espírito Santo ele é dotado de uma faculdade intelectual, tendo vontade, intelecto e emoção. Então ele é um ser que tem, ele é um Senhor que tem sentimentos. Aí recai de novo por terra aquela afirmativa de algumas seitas que o Espírito Santo é meramente uma força ativa. Então a própria Escritura vai dizer que ele tinha vontade, ele apartava, ele diz, apartai para mim Barnabé e Paulo para a obra. Então, dentro disso, o intelecto é ele que distribui, né, conhecimento, ele é o Senhor do conhecimento, é ele que tem emoção, até coloquei aqui que é uma expressão latina, que é emovere, que traz o sentido de mover para fora, né? As Escrituras dizem que ele ama, que ele se entristece, que ele pode ser contristado, ele sente ciúmes. Então a gente vai ver claramente que o Espírito Santo ele tem uma emoção. A Bíblia diz que ele geme, ele intercede com gemidos inexprimíveis. Então, as faculdades da personalidade do Espírito é claramente revelada de forma indiscutível, né? De forma indiscutível. E essas verdades, elas não estão pontuadas em um versículo ou outro. Ela é vista de Gênesis a Apocalipse. A própria Bíblia, os escritores aos Hebreus, o capítulo 9, versículo 14, diz que o Espírito ele é eterno. Né? Então você vai ver essa obra, você vai ver essa faculdade intelectual do Espírito por todas as Escrituras. E a gente enxerga, né, por exemplo, Isaías 63:10, olha, eles se rebelaram e contristaram meu Santo Espírito. Vou fazer a leitura aqui, Isaías 63:10, onde o Senhor falando com o seu povo,
ele cita sobre isso, 63:10 de Isaías, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então, aqui o profeta está dizendo que rebelaram-se e foram e deixaram tão contristado o Espírito Santo que o Senhor estava contra eles por causa da atitude contra o Espírito Santo. Lá em Tiago, é citado também na revista, que ele sente ciúmes. Então, lá em Tiago diz, olha, o Espírito que habita em vós tem ciúme, para que a gente não tenha nenhuma amizade com o mundo e não ser inimigo de Deus por causa disso. Ou seja, o Espírito Santo habita em nós e ele quer um relacionamento íntimo e profundo. Um exemplo que nós podemos citar sobre relação por exemplo, um esposo, marido e mulher, eles podem estar na mesma casa e a forma que eles se relacionam pode fazer com que eles estejam muito íntimos e alegres ou realmente totalmente frios um com o outro. Né? Se, por exemplo, um não dá devida atenção, carinho, afeto, não ouve, não dá todo o devido cuidado ao outro, por exemplo, a esposa vai se entristecer. Eles estão na mesma casa, mas uma relação se esfriando, relação fria. Ou, por outro lado, né, se amam e se relacionam, se ouvem, se ajudam, se compreendem de uma forma tão boa, tão harmoniosa, que estão felizes, íntimos. E assim o Espírito Santo veio habitar em nós, veio para estar conosco, e a forma que eu me relaciono com ele vai dizer se ele vai ficar entristecido comigo, e aí vai ser uma relação cada vez mais fria e afastada, ou eu vou o alegrar, eu vou honrá-lo, vou glorificá-lo, eu vou buscá-lo, vou valorizá-lo, eu vou procurar não entristecê-lo, porque o livre-arbítrio ainda continua conosco, ele pode me preencher, me revestir, me visitar. Aí vem a tentação na minha frente, eu continuo tendo o poder de decisão de eu toco naquilo ou eu rejeito aquilo para agradar o Espírito Santo que está em mim. E aí quando nós decidimos rejeitar por amor a Deus, aí o Espírito Santo se alegra e o Espírito Santo se regozija, e aí isso dentro de nós vai causando uma alegria. O próprio Senhor Jesus, ao fazer a obra de Deus, lá em João capítulo 4, ele falou, a minha alegria, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quando fazemos algo para Deus, o Espírito Santo se alegra dentro de nós, isso é como um alimento, um refrigério interior. Então a gente vê que o Espírito Santo está junto de nós para um relacionamento que deve ser a cada dia mais cultivado por cada um de nós. Né? Então são versículos que vão falando dessa vontade, intelecto, emoção, reforçando isso. Lembrando que quando a gente fala em honrar o Espírito Santo, a gente deve ter como referência a própria Trindade, onde é bem interessante que um glorifica o outro. Né? O Filho glorifica o Pai e glorifica o Espírito Santo vem para nos ajudar a glorificar o Pai, glorificar Jesus, e um vai dando a glória para o outro. Esse relacionamento que faz com que o outro seja honrado, exaltado, e nós também com o Espírito Santo devemos glorificá-lo, devemos exaltá-lo, devemos aprender isso com o Espírito Santo, glorificar a Deus. Né? Ele veio para nos ensinar isso também. Né? E avançando um pouquinho, nós vamos ver as obras que revelam a sua personalidade. O que nós podemos mencionar, acrescentar para os nossos amados irmãos sobre as obras do Espírito Santo, mostrando um pouco de quem ele é? Aqui diz assim, né, que as obras realizadas por sua pessoa, né, pessoa do Espírito Santo, Jesus ensinou que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria, ele testificaria, ensinaria e conduziria seus discípulos. Já em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo foi responsável em construir obreiros, né? Aí ele envia, guia para dar testemunho do Evangelho. Então a gente vê aqui, olha, que tem as obras, aqui a gente não está falando sobre a divindade, sim sobre as obras realizadas pela pessoa do Espírito Santo, né? E quando isso acontece, eu fico imaginando assim, Espírito Santo veio para convencer, né? Testificar, nos ensinar e conduzir os discípulos. E essa ação do Espírito Santo dentro da gente, ele faz toda a mudança. Porque nós podemos, assim, através desse relacionamento com o Espírito Santo, logicamente nós chegaremos mais próximos a Deus e tudo fica mais fácil, porque quando o Espírito Santo ele faz morada dentro do nosso coração, com certeza ele vai nos tirar mais de frente da televisão, né? Ele nos tira da televisão, ele nos tira das dúvidas. Muitas coisas que acontecem nas casas, nas residências, o Espírito Santo trabalhando no coração de cada um, a bondade dele, o convencimento, ele vai transformar esses corações. E as pessoas vão amar mais, vão ser mais
conscientes daquilo que estão fazendo e ouvir mais a voz de Deus. Referente às suas obras que revelam sua personalidade, eu busquei tratar não essas obras relacionadas à deidade, à sua divindade. Procurei colocar as suas obras relacionadas à pessoa. E é claramente, como foi dito pela irmã Bernadette, a Bíblia vai nos ensinar que a função, qual seria a função do Espírito Santo, né? Quando Jesus ele faz a promessa, eu vos enviarei o outro Consolador, né? Qual seria a função desse outro Consolador? Então ele tinha o poder de convencer, de testificar, de ensinar, de conduzir os seus discípulos dentro desse contexto. E após Atos, a descida mesmo, o poder e a formação da igreja dentro do contexto ali de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que o Espírito Santo ele foi dando direção à pessoa do Espírito Santo, a função do ministério do Espírito, porque a partir de Atos, isso a gente vai ver nas lições futuras, que a partir de Atos dos Apóstolos a gente vai ver o ministério do Espírito. Então, dentro desse contexto do seu ministério, a gente vai ver o próprio Espírito constituindo obreiros, a gente vai ver o Espírito enviando obreiros, vai ver eles, além de enviar, guiando pelo caminho correto. Para quê? Para o testemunho do Evangelho. Então, a pessoa do Espírito Santo ela foi fundamental para o crescimento e o desenvolvimento da igreja primitiva e dos crentes. Então, assim, eu afirmo certamente, se o Espírito Santo ele não conduzisse, se ele não fosse o responsável, a igreja não teria êxito, né? Não teria como. E Jesus, sabendo disso, por isso ele prometeu, eu vou enviar um outro, né? Jesus até aquele presente momento era o Consolador, e agora ele diz, olha, vou enviar o outro, o Paracletos, aquele que vai estar junto com vocês, aquele que consola, aquele que é o advogado, aquele que caminha junto. Então, dentro desse contexto da sua personalidade, a gente vai ver a importância do Espírito Santo, da sua atuação, né, para o crescimento e o desenvolvimento da igreja. João 16 tem alguns versículos que vão citando por pronomes pessoais ele e aquele, que vão reforçando essa personalidade, né? Por exemplo, João 16, versículo 8, quando ele vier, então uma pessoa, ele, e aí fala algo da atuação dele, convencerá do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, fala algo da operação da sua obra, que uma das coisas que ele faz é refrear o pecado, ele refreia o pecado da humanidade, refreia o pecado no mundo, né? Ele que põe a igreja a estar submetida à vontade de Deus, então é uma das funções dele. No versículo 13 também fala, quando vier aquele Espírito da verdade, então não está apontando para alguém, aquele Espírito está dizendo de alguém, né? Como também no versículo 14, diz, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, algumas tarefas que o Espírito Santo vai estar conduzindo a igreja, mostrando sua personalidade, é essa, ele vai nos levar a glorificar a Deus, porque uma da tarefa dele é glorificar. Ele nos enviará, no versículo 14, para o anúncio, quando fala que ele vai nos anunciar o que é da parte de Cristo, para que nós tenhamos essa capacidade de compreender as coisas espirituais e poder anunciar, compartilhar. Então ele vai ser aquele que nos capacita para cumprir a vontade de Deus, cumprir a missão e faz com que a igreja esteja alinhada aos propósitos para a existência da igreja. Ele vai sempre impulsionar a enviar, impulsionar a capacitar, impulsionar a pregar, impulsionar os sinais a acompanhar. Então ele vai conduzir a igreja para que fique dentro da vontade de Deus. Vou fazer só uma pontuação. A palavra pneuma, ela é uma palavra neutra, mas quando ela é atribuída ao Espírito Santo, vem do pronome masculino ele. Então, identificando que o Espírito ele é uma pessoa, e que o próprio Jesus ele aponta ele como uma pessoa, um ser, né, uma pessoa individual. Então, você vê que quando você vai a fundo, você vai buscar o conhecimento, embora a palavra pneuma seja uma palavra neutra, mas ela, quando atribui especificamente à pessoa do Espírito Santo, ela vem do pronome masculino ele. Então isso é importante a gente ver que o Espírito Santo ele é uma pessoa. A Bíblia afirma, Jesus afirma, aponta que o Espírito é uma pessoa.
É interessante que Jesus, dizendo da sua ascensão, eu estou indo, estou mandando o Espírito Santo, ele não deixou nenhum servo de Deus sem a liderança, sem o líder. Jesus presente, né, sempre estava ali à frente resolvendo tudo. E agora estamos só? Não, o Espírito Santo está sendo essa liderança. Se eu não estiver sendo vitorioso na vida cristã, é porque não estou submetendo-me a essa liderança, não estou ouvindo, não estou sensível a Ele, não estou sendo direcionado por Ele. Então, se eu realmente me submeter e deixar Ele liderar, Ele conduzir, realmente teremos uma vida vitoriosa como sendo o Senhor, porque é o Senhor ao nosso lado nos conduzindo. Então, do jeito que os discípulos tinham vitória porque Cristo estava ali garantindo tudo, então, da mesma maneira, o servo de Deus vai ser vitorioso porque o Espírito Santo está ali para garantir que ele vença o pecado, que ele faça a obra de Deus, que ele cumpra o seu chamado, que ele vença toda a força das trevas. Ele vai vencer porque o Espírito Santo é o líder com ele. Louvado seja Deus. Sua relação com o homem demonstra sua personalidade. É o subtópico C. Então, essa relação com o homem, irmã Bernadette, o Espírito Santo ele se relaciona, né? A lição que comenta aqui até sobre comunhão do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode fazer que o povo de Deus esteja unido, né? São pessoas falhas, com fraqueza, o Espírito garante essa comunhão, né? Que possamos estar unidos nele. Então, como que nós podemos abordar essa relação do homem com a personalidade do Espírito Santo? Bem, eu entendo assim que o relacionamento do Espírito Santo com o homem, ele é essencial para a nossa existência. Porque a partir do momento em que que há esse relacionamento, ele nos convence do quê? Dos pecados, das coisas que nós fazemos de errado. Então, a partir do momento que nós reconhecemos o nosso pecado, gera em nós o que? Um arrependimento. Porque se ele nos convenceu do pecado, nós reconhecemos que pecamos, gera em nós um arrependimento dentro do nosso coração. E aí o que acontece quando a gente tem esse arrependimento? A gente vai dobrar o joelho, com certeza, e falar com Deus. Nós vamos nos aproximar mais de Deus e saber que Ele é o Espírito de vida e de verdade. Porque aqui em João 14, 16, 17 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Esse relacionamento é essencial para o homem, para que ele se aproxime cada vez mais de Deus, que ele tenha comunhão com Deus e que ele possa, cada dia, demonstrar isso para as pessoas, para a família, para os filhos, para a sociedade, que existe um Deus, porque as pessoas veem a mudança na gente quando o Espírito Santo, quando você tem esse relacionamento com o Espírito Santo, você tem uma mudança, você não é mais aquela pessoa. Então, eu creio que é de suma importância para que tenhamos essa comunhão e a paz com Deus. Na verdade, sim, quando a gente fala de personalidade, a gente vai falar questão de relacionamento. Então, a gente vai ver que dentro das Escrituras, o Espírito Santo, ele demonstra a sua personalidade, sua pessoa, por intermédio do relacionamento que ele tem com o homem. E esse relacionamento, ele vem por consequência da comunhão. Quando a gente lê 2 Coríntios 13:13, Paulo vai dizer: e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Essa palavra koinonia significa ter comunhão, confraternizar, compartilhar, parceria. E quando é atribuída ao Espírito, traz um sentido de comunhão íntima. Então, assim, a partir do momento que a gente tem um relacionamento com o Espírito Santo, a gente passa a ter uma comunhão íntima com Ele, porque ele é uma pessoa. E isso não é opcional, né? Você vê que, embora o Espírito Santo ele fosse uma promessa, ficar em Jerusalém até que do alto sejais, né? Mas Jesus já tinha prometido: olha, vocês vão receber o Espírito Santo, eu vou enviar o Consolador. Era uma promessa, mas também havia uma ordem. A ordem era qual? Ficar em Jerusalém. Então, para os dias de hoje, o relacionamento com o Espírito Santo, nós estamos vivendo os dias tenebrosos. Então,
essa comunhão, esse relacionamento com o Espírito Santo não é opcional. Não. Para os dias de hoje, para sobrevivermos, isso é importantíssimo nós termos, e é questão de sobrevivência, o relacionamento com o Espírito Santo. E esse relacionamento ele deve ser cultivado pela leitura da palavra, pela a oração, a consagração. Para quê? Para que a cada dia a gente venha crescer na graça, né, e no conhecimento. E algumas das formas que ele vai tratando conosco, vai demonstrando sua personalidade, por exemplo, ao fazer algo errado, nós temos um incômodo em nós, temos um alerta do Espírito Santo. Por quê? O Espírito é santo. Qualquer coisa que não seja santa, isso incomoda, isso faz com que haja uma insatisfação. O Espírito Santo nos ama, então vai sempre nos atrair para mais próximo de Deus, para as coisas de cima. O Espírito Santo é eterno, vai sempre nos impulsionar a olhar para as coisas eternas. Então, tudo que ele nos movimenta, nos move, ele nos move a perdoar uns aos outros, porque ele valoriza a comunhão. Ele nos move à adoração, porque ele glorifica ao Pai, glorifica ao Filho, então vai nos conduzir para a adoração genuína, verdadeira, sincera. Então, essas tratativas dele para conosco vão demonstrando como ele é. E isso deve nos ensinar a realmente estar sensíveis ao Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que capacitou homens de Deus no passado a vencerem, a cumprirem os propósitos de Deus, a serem vitoriosos, e com certeza o Espírito Santo em nós vai nos capacitar a cumprir o propósito dele na nossa vida. Nós vamos concluindo essa lição, aprendendo sobre a divindade, sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Vai ter muitos outros assuntos e temas nas lições seguintes, as suas obras, né? No Antigo Testamento, no Novo Testamento, tem muito a aprofundar ainda. Então nós já agradecemos ao Senhor por observar essas características de divindade e personalidade do Espírito Santo. Então vamos já partir para as considerações finais. Por exemplo, assim, ao ler nessa lição, né, eu nem sabia que hoje estaria com o autor, né, que escreveu aqui, né, mas tudo bem. E é impossível, a gente sabe que é impossível a gente descrever a plenitude do Espírito Santo porque ele é absoluto, né? Ele é um ser absoluto, ele é Deus. Então nós, assim, como humanos, é muito difícil. Mas o que eu posso dizer assim? Que aqui foram falados alguns atributos. Se fôssemos falar todos os atributos do Espírito Santo, nós ficaríamos aqui a noite toda, o dia todo, né? E algumas atividades também foram registradas nas Sagradas Escrituras, mas sabemos que pode ter outras também que não deu tempo de escrever. De repente, tem mais coisas ainda que nós não sabemos. Sem esquecer, no entanto, de que essa situação não se limita às experiências que foram registradas ali, só aqui na Bíblia, né? Ele continua agindo de maneira atuante, marcante na vida dos pecadores e principalmente dos servos de Deus espalhados por todo o mundo. Então, nós dependemos totalmente do Espírito Santo na nossa vida, porque, como diz a palavra de Deus, ele é o Espírito lá do alto, né? Está em Isaías 32:15, que diz: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Irmãos, a irmã Bernadette fez uma colocação, eu só vou dar um pontinho, a questão daquilo que está revelado na Escritura e tantas coisas que não estão reveladas. Na lição 1 eu falo a questão que o Espírito Santo ele é criador daquilo que é visível e invisível, aquilo que não está patente aos nossos olhos, tanto ao mundo, toda a questão cósmica, né, espiritual ou material, porque a própria Bíblia dá ao Espírito a eternidade. E quando nós lemos o próprio livro de Gênesis, no princípio da criação, a gente vê que o Espírito Santo ele já está antes da criação. A terra era. Então, antes da terra ser, o Espírito Santo já era eterno. E para minha conclusão, eu vou ler a conclusão que eu mesmo escrevi aqui na revista, que diz assim: concluímos que pelos seus atributos divinos, que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é Deus e sua personalidade define sua individualidade como pessoa.
A Bíblia demonstra que o Espírito Santo possui os mesmos atributos do Pai e do Filho, com uma personalidade própria. Ele se manifesta de forma distinta, revelando assim a sua autoexistência e soberania. Queridos, queremos concluir a lição. Aprendemos um pouco sobre a deidade, a personalidade. Então, temos o Espírito Santo e devemos ter o santo temor e reverência de que é o divino que está conosco, deve ser reverenciado como tal. É o divino, ele é uma pessoa que deve se relacionar com ele desta maneira, o ouvindo, o buscando, o amando, o respeitando, o deixando liderar e conduzir a nossa vida, nos ensinar todas as coisas e a cada dia deixar mais próxima e íntima essa relação com Ele. Então aprendemos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa que veio para agir em nossas vidas e isso faz com que a nossa vida esteja centrada em Deus. Se o Espírito Santo tiver a plena liberdade, a vida toda nossa estará centrada em Deus, focada em Deus, honrando a Deus. Nós viemos olhar para esta lição e guardar isso, cada um dos nossos alunos compreenderem que o Espírito Santo não pode ser uma força em nossa igreja, não é para ser manipulado e usado. Olha, eu vou aqui fazer algo, não. Nós vamos orar e o Espírito Santo vai fazer algo. Nós cremos que o Espírito Santo vai fazer, não vou manipular, mexer, porque nós não mandamos no Espírito Santo, é o Espírito Santo que decide e faz. Nós vamos assim ministrar e falar quando impulsionados pelo Espírito Santo daquilo que Ele quer fazer, daquilo que Ele disse que vai fazer, mas quem comanda é Ele, quem lidera é Ele, quem guia é Ele, quem derrama dons e usa nesses dons é Ele, quem vai ser glorificado é Ele. Então que nós venhamos aprender claramente quem é o Espírito Santo e como é a pessoa do Espírito Santo, para que essa relação seja cada dia mais plena, íntima, feliz, completa e perfeita e tenhamos uma vida na plenitude em Deus. Que você continue acompanhando esse trimestre que estamos no início, que você prepare com todo empenho, dedicação e dependência do Espírito Santo, cada aula, cada ensinamento, com oração, buscando Ele, o conteúdo, com a graça na sua vida e que nós venhamos estar cada dia desejosos de aprender mais e mais sobre o Espírito Santo. A próxima lição, de número 3, será os nomes e símbolos do Espírito Santo, que você também acompanhe, que você esteja acompanhando cada aula, cada videoaula, para que possamos juntos crescer na graça e no conhecimento. Desde já quero agradecer grandemente nossa irmã Bernadette de Vila Helena, que esteve cooperando conosco. Deus continue abençoando. Nós também, mais uma vez, agradecendo o pastor Rogério Monró, uma bênção, que escreveu a revista e vai estar compartilhando conosco aí todo o conhecimento nessa área, que é uma área maravilhosa. Pneumatologia ou paracletologia é uma área magnífica de buscar e se aprofundar em Deus. Que Deus continue te abençoando, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja contigo. Deus te abençoe.